Foi um bom jogo esse entre Flamengo e Palmeiras, como também fora um bom jogo aquele da Supercopa, disputado em Brasília, quando o time rubro-negro levou a melhor nos pênaltis. Um jogo interessante com dois tempos distintos e, no conjunto da obra, o domínio da equipe carioca. Em 295 dias o Palmeiras não vence o Flamengo, uma mera curiosidade, o que mostra que o time carioca, que vinha sendo freguês dos times paulistas e tem sido freguês do São Paulo, mudou esse cenário com relação a Corinthians e Palmeiras, apesar de todos os investimentos palmeirenses. Palmeiras tem time forte, Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, no ano passado ganhou também o Campeonato Paulista, esse ano fez a final com o São Paulo quando foi batido, mas nos confrontos com o Flamengo não tem vencido, empata ou perde. E dessa vez perdeu e mereceu perder, especialmente pelo segundo tempo, quando o Flamengo foi realmente superior ao Palmeiras. No primeiro tempo, aquela estratégia de sempre do Palmeiras funcionou melhor. E nós conhecemos a estratégia do Palmeiras, todos nós conhecemos. É um time que joga sempre na velocidade de Rony, acionando o Luiz Adriano para fazer essa conexão, fazer um pivô. Ou Wesley quando está em campo. Basicamente é isso, especialmente o Rony. Põe velocidade no Rony e incomoda o adversário. Incomodou no primeiro tempo, especialmente naquela jogada em que ele escapou, ele, Rony, pela direita, Isla errou, demorou a sair, deu condições ao atacante alviverde e no cruzamento para o Luiz Adriano, o camisa 10 tocou na bola e Diego Alves fez a defesa espetacular com o pé, impedindo que o Palmeiras abrisse o placar. Teve outras oportunidades o Palmeiras na primeira etapa e o Diego Alves fez boas defesas, sempre com essa estratégia, que é o ponto que eu sempre questiono. Acho que o Palmeiras, com o elenco que possui, poderia e deveria ter mais repertório, porque nem sempre o jogo se apresentará dessa maneira. No primeiro tempo, o que nós vimos? Um Palmeiras encontrando os espaços para poder agredir o Flamengo. Na segunda etapa, isso mudou. O Flamengo também teve chances no primeiro tempo, é verdade, mas no segundo tempo dominou por completo, e quando inclusive fez 1-0 com o Pedro, já indo para o final da partida, o Palmeiras sequer havia finalizado contra a meta rubro-negra. Por quê? Porque o Flamengo conseguiu neutralizar essas ações, matou no nascedouro qualquer tentativa palmeirense de iniciar jogadas de velocidade, marcando muito bem no campo de ataque, que é como tem que jogar esse tipo do Flamengo dentro da sua proposta, e em função disso foi criando situações, dominando o jogo, crescendo em posse de bola, em chances criadas, até abrir o placar, curiosamente, numa jogada que é característica do Palmeiras. A arrancada de Bruno Henrique espetacular, vivendo naquele momento ali como nas suas melhores partidas com a camisa rubro-negra, servindo o Pedro, que entrou como bom centroavante que é para conferir e colocar a bola dentro do gol. O Everton já tinha feito boas defesas até então, até uma cabeçada de Rodrigo Caio, queima-roupa ele defendeu, foram intervenções importantes. Se no primeiro tempo brilhou Diego Alves, evitando que o Palmeiras fizesse 1-0, no segundo foi a vez do Everton. É evidente que alguns torcedores do Flamengo, aqueles mais exigentes e tal, que reclamam muito, vão dizer, não, mas o Diego Alves salvou, ele está ali para isso, amigo, jogar contra o Palmeiras, que tem um time forte, que é o campeão sul-americano da Copa do Brasil, e achar que você não vai passar nenhum perrengue, não vai tomar nenhum susto, em algum momento o Palmeiras vai criar situações, é claro que vai, evidente que vai. O fato que o Flamengo, com seu goleiro, com seu sistema defensivo, que pela segunda partida seguida não tomou gol, e teve o melhor desempenho no jogo aéreo, que é outra arma forte palmeirense, mostrou progressos nesse aspecto e jogou melhor, se impôs. Ficou com a bola, agrediu, atacou, criou situações, colocou o adversário contra as cordas em alguns momentos e chegou ao gol da vitória. Poderia ter feito até mais, tal a disparidade que vimos no segundo tempo com a superioridade muito clara do time rubro-negro. Porque não tinha que mexer o Rogério Ceni, o Flamengo estava jogando bem, vai mexer para quê, amigo? O Flamengo dominava o jogo, ele foi mexer na parte final, porque não era para mexer. Você está jogando melhor, você está perto do gol, você está incomodando seu adversário, você vai trocar jogador? Não, por trocar só se alguém estiver machucado, cansado, ou se você tiver alguma saída tática ali, não era preciso. A vitória do Flamengo estava sendo construída com esse domínio, e a derrota do Palmeiras se desenhava com o domínio do Flamengo. Então Abel começa a fazer mudanças na equipe. Agora, de todos os jogadores que entraram no Palmeiras, já que o banco é melhor, qual deles entraria do time do Flamengo se estivessem no outro lado, no banco vestido de preto e vermelho? Zé Rafael entraria naquele meio campo? Danilo entraria ali para fazer a proteção, Flamengo dominando o jogo? Time que não joga com volante? Será? Scarpa entraria no lugar de alguém? No lugar do Everton Ribeiro, do Gerson? Será que entraria? Será que se ele fosse a reserva do Flamengo, ele entraria naquele jogo? Você escalaria? Acha que poderia mudar muito a entrada do Scarpa? O Wesley talvez entrasse, no lugar do Bruno Henrique. Poderia ser opção, outro jogador de velocidade, se ele fosse do Flamengo. Né? Mas o Bruno Henrique fez a jogada do gol. Seria uma boa mexida? Então, não que sejam maus jogadores, muito pelo contrário. O Palmeiras tem um belo elenco e bons reservas. Mas o fato de o Palmeiras utilizar mais os seus reservas, eu acho que está muito mais ligado do que o Flamengo utilizar, não a uma melhor qualidade, mas ao que acontecia no campo. No campo que se via o Flamengo melhor, não precisava mudar. O Palmeiras, sendo dominado, precisava mudar. E não adiantou. Porque o time não assumiu o controle do jogo com as mudanças e perdeu o jogo de 1-0. Tentou no final alguma coisa, já numa tentativa meio do vamos que vamos. Porque você tem que buscar alguma coisa, o time se solta mais.
né? E um problema grave desse time do Palmeiras que a gente continua detectando, a dificuldade na saída de bola. Eu contei pelo menos 15 chutões, algumas tentativas de lançamento, a maioria deles chutões, do goleiro Everton, porque o time não sabe sair jogando. O time não é treinado para sair jogando. E quando é preciso jogar dessa maneira, aí o Palmeiras sente. Bé hoje deu uma entrevista muito boa, ele foi muito coerente, falou coisa com coisa, inclusive com relação à superioridade do Flamengo. O Flamengo foi superior. Aliás, o programa de informação teve troca de convocação, é isso? O Thiago Silva ontem, né, na final da Liga dos Campeões, né, no primeiro tempo ele sentiu uma lesão. Acabou de ser cortado, o Tite convocou o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. O Flamengo já não vai jogar, já não jogaria no final de semana com o Grêmio, porque tinha 2 jogadores na seleção de base, 2 jogadores principal, agora com o Rodrigo Caio, já não vai jogar mesmo. É preocupante essa estreia do Flamengo, do Palmeiras? O Flamengo ganhou, né? Do Palmeiras. Olha, Flavito, o Palmeiras teve 2 chances, como a gente viu no VT, eu assisti o jogo hoje à tarde. O Flamengo poderia ter vencido por 3-0, seria um placar normal, pelo segundo tempo que o Flamengo fez, né? O Palmeiras sempre, o Abel, durante o jogo, ele mudou muito mal, ele tirou o Luiz Adriano, tá jogando bem, e colocou, acho que o Wesley, se não me falha a memória. Então, eu acredito que o Palmeiras mereceu perder, porque na maioria das vezes, na maior parte do jogo, mais se preocupou em se defender, em ficar lá atrás de todo mundo, né? O Luiz Adriano voltava aqui no campo de defesa para marcar, quer dizer, então... E o Flamengo é aquele Flamengo de muita qualidade, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. O gol do Pedro foi uma jogadaça do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Ele cruza e o Pedro conclui, quer dizer, essa jogada não foi nada. Hoje em dia, né? Você encostar no cabelo do adversário, o juiz apita falta. Mas não foi nada e foi pênalti no Bruno Henrique. Então acho que, por ser a primeira partida, eu acredito que o Palmeiras de novo ficou devendo. E você, Vampeta, preocupante o Palmeiras ou... Não, resultado totalmente normal. O Palmeiras poderia ter no primeiro tempo saído na frente, né? O Luiz Adriano, uma jogada do Rony, poderia ter abrido para cá, né? Você perder pro atual campeão brasileiro. Aí o campeão brasileiro contra o campeão da Libertadores, né? As 2 equipes que são apontadas como favorito ao título. Né? Eu não aponto o Inter ganhou hoje, o Atlético Mineiro já perdeu em casa, o Grêmio já perdeu no Ceará, o Flamengo fez o dever de casa diante de um favorito. Tira 3 pontos do que é considerado favorito direto a ir ao título. Perfeito, né? É verdade. Porque todo ano a gente fala assim, ó, o Atlético Mineiro vem com uma potência, 2 na estreia. Lá na frente tá falta. O Grêmio não ganha o brasileiro desde 96. 96. E aí o Flamengo ali, ó, foi 1-0, poderia ter perdido no primeiro tempo? Poderia, porque o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Só que aí é o plantel do Flamengo. Se você da Breja estava olhando o plantel do Flamengo, Flávio, do 1 ao 11, todo mundo é seleção. O Gabigol não jogou hoje. E não jogou. Do problema. 1 ao 11 que começou hoje, todo mundo é de seleção. E do Palmeiras, do 1 ao 11, 7 são de seleção e 4 nunca foram convocados. Eu estava olhando. Resultado normal. Não é para crítica. E você, Garrafa? Um jogo bem legal, bem interessante. O Palmeiras no primeiro tempo criou até algumas oportunidades, mas continua insistindo nessa jogada de muita velocidade, que é uma característica do Palmeiras. Até aí nenhum problema, mas precisa, no meu entendimento, ter outras situações que possam levar o Palmeiras ao gol. O Palmeiras, diferentemente do Flamengo, ele não tem tantos jogadores que possam decidir como tem o Flamengo, e isso acabou fazendo diferença no segundo tempo. Destaque para o Everton, para mim, realmente continua sendo o melhor goleiro do Brasil, está jogando muita bola, teve participação efetiva no jogo, e o Flamengo foi o que foi, que vem sendo, né? Sem Gabigol, aí você tem o Pedro, você tem um time muito forte com o Bruno Henrique, a jogada do Bruno Henrique do gol... Olha, o Gerson pode ser, quase certeza que está, e o Everton Ribeiro tem uma proposta para voltar lá para o mundo árabe. Aí começa uma interrogação, foi como disse o Vamp aqui, o brasileiro é muito longo e o futebol brasileiro é muito dinâmico. Hoje, o Campeonato Brasileiro começa de uma forma com as equipes e vai acabar com as equipes de uma forma completamente diferente. Mas um resultado normal, nada assustador não. Em campo, as 2 melhores equipes do Brasil hoje venceu o Flamengo. Garrafa, você só tem certeza quando fecha a temporada europeia, né? É verdade. Agora começou o brasileiro e ninguém troca mais. Exatamente. Ô Flávio, Oi. só colocar aqui uma... Bom treinador, acho que ele tem um futuro ainda muito brilhante pela frente, conquistou títulos importantes no Palmeiras, como ele mesmo falou, por isso ele é grato, mas ele tem que ter um equilíbrio, né? Ele tem que saber o que ele fala nesse clube gigantesco que é o Palmeiras, a repercussão é diferente do que era no PAOK. Não é a mesma repercussão.
Então, tem que ter o treinador hoje em dia, não só treinar o time, mas ter esse equilíbrio para lidar com torcida, com imprensa, com jogador bicudo, com dirigente que é corneteiro, que quer se meter. O treinador hoje faz várias funções e ele tem que encontrar esse equilíbrio. Mais uma vez, essa entrevista antes do jogo, ele deixou no ar. Ele deixou no ar. E será que ele está falando aí que está insatisfeito, vai querer ir embora? Aí ele falou, o meu português é diferente do português do Brasil. Né? Então, ele deixa no ar situações que cabe à imprensa dar suas opiniões. Eu acho o seguinte, é um baita de um treinador, gosto dele, acho que ele tem conhecimento de bola, conteúdo para treinar o time, precisa urgentemente ter um apoio de pessoas perto dele, o orientando para falar com a imprensa, para, no momento do jogo, não perder o equilíbrio. Hoje, eu vi até o pessoal falando, o Abel estava calmo, ficou no banco, ficou quietinho, não falou muito, porque chama atenção. Que bom que ele teve essa participação hoje, Sim. Eu acho boa. Eu acho só que, encontrar esse equilíbrio, Bruno. Sim. Claro. E assim, mais uma vez, Marra, eu acho que o Abel não pode jogar essa responsabilidade de quem está ouvindo ou recebendo a mensagem, porque o Abel foi tão elogiado, mas tão elogiado, mas tão elogiado, que ele começou a ser elogiado aqui no Brasil antes de entrar em campo. Na primeira entrevista coletiva dele, todo mundo já elogiou o Abel pela maneira clara como ele fala. Então, assim, o que ele falou nas últimas entrevistas não é responsabilidade de quem ouviu, mas é responsabilidade do que ele falou. Clara e entusiasmada, né, Bruno? Assim, isso. O Marra, mas eram entrevistas muito claras. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.